Olá, pessoal! Passei aqui para falarmos um pouquinho sobre a diferença entre o crime de desacato e o crime de injúria, que tem aumento de pena quando ela é proferida contra funcionário público em relação à sua função. São crimes diferentes. O crime de desacato é um crime contra a administração pública, praticada pelo particular, e o crime de injúria é um crime contra a honra. Então, eles têm várias diferenças. Desacatar significa humilhar, desrespeitar, desprestigiar. E aqui nós estamos falando de um funcionário público que representa a nossa administração pública. Por isso, uma conotação mais grave. É um crime de ação pública incondicionada, ele tem uma pena mais alta, enquanto o crime contra a honra já é um crime com pena mais leve, é um crime de ação penal pública condicionada à representação nessas situações específicas. Mas, enfim, o crime de desacato, ele pode ser praticado de duas formas. Na presença do funcionário, no momento em que ele está exercendo a sua profissão, então isso pode ser num fórum, na delegacia, na frente de um policial militar. E ele também pode ser praticado quando, embora o funcionário público não esteja no exercício da sua função, então esse funcionário público esteja no clube, num restaurante, mas a ofensa que se dirige a ele diz respeito ao exercício da função. Então, por exemplo, vamos imaginar encontrar um delegado num restaurante e essa pessoa ali desacatar falando: nossa, nesse restaurante aqui, até aqui o clima é pesado. Estou encontrando, imagina, aquele delegado corrupto aqui almoçando com a gente. Que clima pesado. Então, veja bem, ele está ali desacatando o funcionário público, embora ele não esteja no exercício da sua função, está referindo-se ao exercício da sua função. Não é falar, por exemplo, que o delegado é mal educado, se veste mal, não tem nada a ver sobre isso, né? Diz respeito à sua função, ser corrupto, delegado corrupto. Bom, mas enfim, qual seria então a diferença entre o crime de injúria e o crime de desacato? E aqui até vou compartilhar com vocês os dois artigos, o artigo 331, que traz o desacato, e o artigo 140, junto com 141, inciso 2, que traz a causa de aumento de pena quando se trata de funcionário público e a ofensa diz respeito à sua função. A diferença que nós temos entre o crime de desacato e a injúria com o aumento de pena é o seguinte: o desacato, ele pressupõe que essa ofensa ela é feita na presença do funcionário público. Ela não precisa ser face a face, mas ela tem que ser de uma maneira que o funcionário público ouça. Então, vamos imaginar que aconteça dentro da delegacia e esse desacato, esse desrespeito ao funcionário público se dê fora da sala que se encontra o delegado. Ele está numa antessala falando alto de forma que o delegado escute, ou lá na frente usando o microfone, o megafone. Então, veja bem, não precisa ser face a face, mas o funcionário público, e aqui eu estou dando o exemplo do delegado, ele tem que estar ouvindo, lendo, né? Porque pode ser também através de cartazes, músicas, gestos, né? Já o crime de injúria, o funcionário público, ele não está ouvindo, ele não está vendo a cena, mas ele tem acesso. Então, por exemplo, quando alguém escreve algo, escreve uma mensagem falando o delegado é corrupto, né? O delegado, ele é corrupto, é um bandido. E escreve para alguém falando sobre esse delegado de forma escrita, ou, né, longe do delegado. Então vamos imaginar que numa festa que o delegado não está, a pessoa se refere: olha, aquele delegado é um corrupto, né? Quando chegar ao conhecimento deste delegado que ele praticou, né, este fato, que ele ofendeu a honra desse delegado no exercício da função, nós temos aí consumado o crime de injúria com esse aumento de pena. Então, vejam bem,
Quando a ofensa, delegado corrupto, delegado vagabundo, delegado que não cumpre as suas obrigações, ela é feita na presença do delegado ou de forma que ele escute, né? Nós temos o quê? O desacato. Agora, quando é feito sem a presença do delegado, do funcionário público, né? Que aqui eu estou catalogando como delegado, então ele é feito na sua ausência, seja por escrito ou através ali de pessoas, né? Que ele esteja falando para essas pessoas, nós temos o crime de injúria, quando se refere ao exercício da função e, obviamente, chegue, porque o crime de injúria, ele se consuma quando a vítima ela toma conhecimento dos fatos, porque ele é um crime que ataca a honra subjetiva. Então, essa é a diferença principal que nós temos entre o crime de desacato e o crime de injúria, com aumento de pena por ter sido para funcionário público no exercício da sua função. Obviamente que crimes contra a honra, nós temos vários crimes. Temos o crime de calúnia, temos o crime de difamação e temos o crime de injúria. Quando se atribui falsamente a prática de um crime ao delegado, por exemplo, eu vi em tal dia o delegado receber dinheiro daqueles bandidos. Eu estou o quê? Praticando o crime de calúnia. Diferente do que falar o delegado é corrupto, o delegado é ladrão, né? Daí nós temos o quê? Nós temos a injúria. Então, dentro, é claro que eu não quero prolongar muito esse vídeo, mas dentro dos crimes contra a honra, nós temos calúnia, difamação e injúria. Difamação não precisa ser mentira, não é verdade? Enquanto na calúnia tem que ser mentira, porque faz parte do tipo penal de calúnia. Mas o que sempre me perguntam são situações em que há desrespeito, em petições. E eu até trago para vocês uma que aqui foi, né? Tem várias, mas essa daqui ela chamou muito a atenção, porque ela aconteceu em 2021, eu tirei aí do portal da Notícias Migalhas, né? Que foi no dia 28 de maio de 2021, em que ele traz essa notícia que outros lugares também publicaram, que lá na peça estava escrotíssimo senhor juiz de direito, corrupto, sociopata e desgraçado da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, né? E daí a pergunta se esse crime ele é um crime de desacato ou se ele é um crime de crimes contra a honra, né? Bom, primeiro que neste caso houve aí procedimento, inclusive, para averiguar questões de ética, né, de quebra de ética disciplinar pela OAB que se manifestou na época, e também a magistratura do Estado comentou que esses atos eles extrapolavam qualquer tipo de manifestação sobre a causa e que seria crime contra a honra. Inclusive lá estava dizendo vários crimes, crime de calúnia, difamação, injúria. Eu não li o restante da peça, mas aí com essas palavras, né, corrupto, sociopata, nós estamos praticando injúria. E como diz respeito, né, quando a gente fala aí corrupto, corrupto diz respeito à sua função. Então, poderíamos falar que se trata de uma injúria com causa de aumento de pena, porque diz respeito à sua função. Então, são essas as considerações. Obviamente que nós encontramos posições diferenciadas quando acontecem nessas peças. No entanto, para uma prova, para um concurso, você deve focar nesse fato. A ofensa, o desacato, a humilhação, o desrespeito, ele foi feito na presença do funcionário público, no exercício da sua profissão, ou quando ele não está no exercício da profissão, mas a ofensa diz respeito, então o funcionário público está vendo, está ouvindo, nós estamos diante do quê? De um crime de desacato. Agora, quando ele é feito por interposta pessoa na distância desse funcionário público e diz respeito à sua função, será crime contra a honra, por exemplo, injúria, com aumento de pena por ter sido praticado contra funcionário público, referindo-se à sua função. É esta a diferenciação. Se você tem mais dúvida, mande para mim, seja pelo Instagram, seja aqui no YouTube, mas eu estou aqui para facilitar o direito penal para você. Até o próximo vídeo.